Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e quando a gente pensa na utilização da irrigação, logo vem à mente o combate aos problemas causados pela falta de chuva, pela falta de precipitações. Mas lá no Rio Grande do Sul, a irrigação também está sendo usada como um aliado contra as baixas temperaturas na fruticultura do estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor essa técnica utilizada lá no Rio Grande do Sul, é o Roger Terra de Moraes, ele que é extensionista rural agropecuário da Emater, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roger, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, prazer é todo meu poder fazer parte aí da Notícias Agrícolas. Roger, explica pra gente como é que é o uso da irrigação na cultura das frutas aí do estado, tentando combater os impactos da baixa temperatura, é isso? Exatamente. Essa irrigação ela visa o combate ao controle da geada, né? Ela não visa propriamente dito a irrigação em tempos de falta de chuva. Então, o ponto de congelamento da água ele é a 0 graus. Então, quando a temperatura do ar ela atinge 1 grau, o sistema ele é acionado e começa a irrigação. Isso pode ocorrer lá por volta de meia-noite, 1h da manhã, ou se o frio for mais severo, ele acontece até antes. Então o sistema é acionado e no momento que a temperatura atingir 0 graus, essa água vai começar a congelar, essa água que está depositada sobre a superfície das plantas, ela vai começar a congelar e ela vai formar uma espécie de película, ela vai formar uma cápsula que a gente fala que é o efeito iglu, né? As pessoas em condições extremas na neve e no gelo, eles constroem os iglus, porque dentro daquele iglu a temperatura ela é maior do que a temperatura externa. Então, para esse sistema de irrigação, o princípio é o mesmo. Aquela cápsula da água ela vai congelar a 0 graus e dentro daquela cápsula, onde vai se encontrar a planta, ela não vai diminuir a temperatura de 0 graus, ela vai manter aquela temperatura constante. E para a grande maioria das plantas, 0 grau é uma temperatura que ela não atinge o ponto crítico de congelamento, então a planta vai sobreviver a essa geada. O sistema, ele é acionado, como eu disse, ali por volta de 1 grau de temperatura do ar, e ela tem que ser uma lâmina constante, isso é muito importante. O sucesso dessa técnica depende de uma lâmina constante entre 2 a 6 milímetros por hora e ela vai ser desligada, né? O desacionamento vai acontecer somente quando toda aquela película de água congelada sobre as folhas das plantas ela vai acabar descongelando. Aí esse é o momento que o produtor pode desligar o sistema, vai manter a integridade da planta e a geada não vai causar aquele efeito que a gente costuma ver em plantas suscetíveis. Então, Roger, é um sistema instalado nessas lavouras, nesses pomares das frutas, e aí ele tem esse acionamento automático, medindo a temperatura, e aí para desligar, aí sim o agricultor entra em campo e desliga o equipamento. É assim que funciona. É por aí. O sistema automatizado ele é opcional. O produtor pode, se ele quiser fazer um investimento menor, ele pode baratear. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar a temperatura do ar e acionar manualmente o sistema. Mas ele também tem a opção de colocar, né, um termômetro com um sistema automatizado. No momento que atingir aquela temperatura que ele programou lá no sistema, o acionamento vai ocorrer de forma automática. O desligamento, sim, ele é feito de forma manual, porque aí, né, vai do olho clínico do produtor de saber se realmente já descongelou toda aquela água que estava sobre as plantas ou não. E aí, que tipo de culturas são beneficiadas com a utilização dessa técnica? Olha, Guilherme, aqui no nosso município a gente está numa condição extrema naquela propriedade. Por quê? Nós estamos cultivando a pitaia. A pitaia ela é uma espécie originária de clima tropical, né? De climas quentes, amenos e quentes. E a gente está aqui em Soledade, no alto da Serra do Botucaraí, uma latitude 28. Nós estamos muito ao sul, com uma altitude média de 700 metros. Então as nossas geadas são muito frequentes. O nosso clima ele é classificado como temperado. Então a gente está cultivando uma planta de
de clima temperado, desculpe, no nosso clima que ele é de clima tropical, perdão, no nosso clima que ele é temperado. Então, as condições para a pitaia se desenvolver aqui, elas são muito adversas. Por isso, esse sistema ele se presta para esse tipo de cultivo. Mas não é somente na pitaia que a gente pode usar. A gente pode usar praticamente em todas as fruticulturas, como as rosáceas, né? Ameixa, pêssego, nectarina. A gente pode usar na própria videira, a gente pode usar no mirtilo, no caquizeiro, na figueira, na maçã. A gente pode usar também em citros. O que vai determinar a necessidade de instalar ou não a irrigação? O sistema anti-geada, né, que não é o único, a gente tem outros, mas estamos agora falando especificamente desse. A ocorrência de geadas tardias. Porque essas culturas que eu citei, elas são adaptadas ao clima de inverno. Elas resistem muito bem a essas temperaturas negativas, sem problema nenhum, no seu período de repouso. Qual é o problema? São as geadas outonais, aquelas que vão acontecer a partir de setembro. Porque o que acontece? A planta no período de inverno, ela está praticamente hibernando, né? Essas que perdem as folhas, as caducifólias, como eu falei, elas perdem as folhas, elas estão em período de hibernação. Mas quando começa a esquentar o tempo, na saída do inverno, no começo de outono, essas plantas entram na fase de florescimento, né, e frutificação. Essas caducifólias também emitem folhas novas. E essa estrutura nova, formada por esses tecidos meristemáticos, eles são muito mais sensíveis à geada. Então, até mesmo para essas culturas, onde ocorre frequentemente geada tardia, o prejuízo ele é considerável. Então, esse sistema de proteção de plantas contra a geada também pode ser usado nessa situação que eu falei para essas culturas, né, que eu citei há pouco. E aí aquele produtor que tiver interesse, quiser ter essa estrutura na sua propriedade, o que ele precisa fazer, quem ele precisa procurar, e é necessário um investimento grande para conseguir essas instalações? Bom, quem necessita desse sistema, né, ele deve procurar então o seu assistente técnico, né, a pessoa que lhe presta assistência técnica, e ver com essa pessoa, né, qual é a melhor solução para aquela situação. A gente também tem relatos na bibliografia desse sistema por aspersão para controle de geada também em olericultura. Mas nem todos os casos, esse sistema anti-geada através da microaspersão vai ser a melhor opção. Para a horticultura mesmo, largamente aqui no sul se usa o cultivo dentro de estufas, não só pela geada, mas também por uma outra série de fatores. Então a gente tem também outros métodos, né, de minimizar os efeitos da geada. Mas então ele vai procurar o seu técnico, e esse técnico vai fazer, né, um estudo e vão chegar à conclusão de qual é o melhor sistema. Este sistema de irrigação por microaspersão, ele não é tão barato. Por quê? Porque, como eu disse, a lâmina de água que tu vai aplicar tem que ser uniforme durante o tempo todo. Então, o que isso implica? Se tu for irrigar em 1 hectare, tu tem que ter todas as aspersoras desse 1 hectare em funcionamento. Tu não pode localizar, né? Tu não pode fazer a irrigação, ela não pode ser feita por módulos, ela tem que ser de maneira uniforme. Isso vai implicar em diâmetro maior de tubulação e principalmente numa bomba de maior potência. Então isso vai acabar encarecendo. Nesse produtor, ele instalou juntamente, né, o sistema de irrigação para o controle da geada. Ele também instalou o sistema de gotejamento, porque também aqui a gente sofre com falta de chuva. Então, o sistema de irrigação, prevendo a falta de chuva, ele ocorre por gotejamento. E ele também fez junto a isso, ele cultiva hortaliças, então foi feito também um sistema de irrigação por gotejamento para as culturas das olericulturas, né? Então, nesse projeto que irriga 0,5 hectares de pitaia, ele investiu R$26 mil. Conversando com
a assistência, né, com empresas que instalam esse sistema, eles nos passaram que é possível, dependendo da situação, irrigar 1 hectare com 20 mil reais. Mas isso é um valor estimado, né? E ele varia muito de uma região para outra. Varia em função da declividade do terreno, varia em função da distância onde se encontra o reservatório de água e da onde tu vai fazer a irrigação, e também varia em função da disponibilidade de energia que tu tem, se ela é monofásica, bifásica ou trifásica, né, sendo essa última a mais barata. Roger, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa técnica que ajuda o produtor de frutas aí do estado do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Então, Guilherme, eu que agradeço a participação, poder estar divulgando o nosso trabalho, o trabalho que a gente realiza aqui no município de Soledade, o trabalho que a Emater realiza no estado inteiro. E eu queria falar ao produtor, então, um recado que se ele tem, né, na sua propriedade a diversificação de culturas, ele está muito menos sujeito a variações climáticas, né? Ele tem um melhor fluxo de caixa dentro da propriedade. A gente vem de uma safra de verão extremamente frustrante, onde todos os produtores aqui que cultivam soja praticamente todos tiveram um prejuízo bem grande. Então, se ele não tem uma outra alternativa de renda, ele fica refém apenas daquela cultura, que é a cultura da soja no verão, e 100% da sua renda ele teve prejuízo. Então, é importante que o produtor, na medida do possível, diversifique a sua produção e falar também que nenhuma cultura, nenhum negócio, nenhuma atividade, ele vai gerar lucro para o produtor sem investimento. O momento de extrativismo, se ele acontecer no passado, já isso está superado. Nós precisamos investir, né? O investimento ele vai ser diretamente proporcional ao nosso retorno. Roger, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Novamente agradecemos, estamos à disposição aí. Obrigado pelo convite, fazer parte aí do Notícias Agrícolas. O Roger Terra de Moraes, ele que é extensionista rural agropecuário da Emater do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para explicar um pouco mais sobre uma técnica utilizada pelos produtores de frutas lá no Rio Grande do Sul para evitar os impactos da geada. É uma técnica com irrigação, o Roger explicando que o sistema pode ser ligado manualmente ou automaticamente quando as temperaturas chegam a 1 grau Celsius, e aí essa irrigação entra em ação, é formada uma camada de água por sobre as plantas que congelam quando essa temperatura chega a 0 graus. O Roger explicou que o 0 grau é uma temperatura que ainda não é um ponto crítico para congelamento das plantas, então essa camada congela por cima das folhas, o que garante a manutenção da temperatura no 0 graus e impede que as geadas causem grandes danos nas culturas. O Roger destacando a utilização dessa técnica no cultivo da pitaia, lá no município de Soledade, no Rio Grande do Sul, mas também uma técnica que pode ser utilizada em outras culturas, como ameixa, pêssego, caqui, figo, diversas culturas lá do Rio Grande do Sul se beneficiando dessa técnica, tentando diminuir os impactos das geadas, que são um efeito climático bastante problemático para as culturas lá no inverno. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.